Um Deus invisível, mas que nunca perdeu o controle. É isso que nós contemplamos ao fazer a leitura do livro de Esther. Um Deus que, apesar de não ter o seu nome explicitado nas páginas do livro, certamente está presente, evidente e é inegável a sua condução em cada página dessa história. E talvez essa seja a grande sacada do autor ao escrever uma história e demonstrar que eu não preciso escrever o nome de Deus para demonstrar que ele esteve presente e conduzindo em todo o tempo, em cada aspecto dessa história. Através dos eventos mais improváveis, desde a jovem órfã judia que se torna a rainha da Pérsia, no momento em que o povo mais precisaria de um auxílio, de alguém importante que intercedesse por ele. Quando o povo de Deus, quando o povo judeu seria ameaçado de extinção, o Senhor leva ao cargo mais elevado, ao lado do rei da Pérsia, uma jovem órfã judia. Ao mesmo tempo em que o Senhor coloca um homem judeu, também num cargo de grande importância, o seu tio, que exercerá também um papel, o seu primo, né, Mardoqueu, que exercerá um papel fundamental em toda essa história. Assim como o Deus de Israel, que talvez aos olhos especialmente aos olhos do Antigo Testamento, onde eles ainda tinham essa limitação do entendimento de como Deus poderia agir fora dessas limitações geográficas, e enquanto as outras divindades estavam muito limitadas aos locais, nós temos o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, agindo na Pérsia e conduzindo a vida, inclusive das autoridades da Pérsia. Um Deus que pode até ser invisível, pode até não ter seu nome mencionado, mas que nunca perdeu o controle da história e segue comandando a tudo e a todos e fazendo a sua vontade ser realizada. Hoje nós lemos a segunda parte do livro, capítulo 5 ao capítulo 10. Nós terminamos ontem vendo o Mardoqueu instigando e questionando Esther. Olha, você pode até ficar calada, mas você está numa posição única, e quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí, para interceder pelo seu povo. Você não pode se calar, você precisa falar com o rei. E de fato, Esther, depois de orarem, depois de jejuarem, ela vai à presença do rei. E como terminamos ontem, o rei a recebe de muito bom grado e permite que ela se aproxime e ela diga o que ela quer. E a partir daí que a nossa leitura nos conduziu, então, no dia de hoje. Esther está na presença do rei, o rei pergunta para ela, e aí, o que você quer que eu te faça? Você pode me pedir metade do reino que eu te entrego. Esther diz, não, eu só quero que você e o Amã, o inimigo, que era também o oficial do rei, eu só quero que vocês venham para um banquete que eu estou preparando. E lá a gente conversa. Amã e o rei vão a esse banquete. E nesse primeiro banquete, mais uma vez o rei pergunta, o que você quer que eu te faça? Ela, não, eu quero que vocês dois voltem amanhã de novo para um outro banquete que eu vou preparar. Nesse processo nós temos Amã cheio de si, cheio de orgulho, olha como eu sou importante, a rainha já me chamou para 2 banquetes seguidos, certamente eles vão me presentear, ele está se sentindo muito prestigiado, está se sentindo muito honrado, a ira dele contra Mardoqueu aumenta porque Mardoqueu se recusa a reverenciá-lo, e a ponto de que ele está feliz e orgulhoso de si pelo que ele acha que está conquistando com o rei, com a rainha, mas ele diz que todas aquelas vitórias não valiam tanto quanto a morte de Mardoqueu. Por isso ele manda construir uma forca e preparar uma forca. E ele diz, amanhã eu vou falar com o rei para que Mardoqueu seja enforcado. Só que, nesse mesmo dia em que ele planejava enforcar Mardoqueu, era o dia do segundo banquete, e dia esse em que o Senhor também estava agindo. E o que acontece? Que na noite anterior o rei não conseguiu dormir. O rei teve uma insônia, pediu para trazerem os registros históricos do seu reinado, para que lessem para ele o livro da história do seu reinado. Estão ali fazendo a leitura, leem para ele a história, lembrando do episódio em que Mardoqueu havia salvado a sua vida, alertando sobre uma trama que pretendia matá-lo. O rei pergunta, peraí, a gente fez alguma coisa para Mardoqueu, para agradecer pelo que ele fez? Não, não fizemos nada. O rei, então, no dia seguinte, quando Amã chega achando que ia pedir a morte de Mardoqueu, antes de que ele pudesse falar qualquer coisa, o rei pergunta para Amã, Amã, me diz uma coisa, o que você faria com quem você quer honrar?
alguém que você, eu acho que o rei quer honrar, o que, que o rei deveria fazer? Amã pensa todo mundo, olha, eu acho que o senhor deveria pegar o seu manto, colocar sobre essa pessoa, colocar no seu cavalo real, com o selo real, pegar um dos seus oficiais mais importantes e sair puxando essa pessoa pela cidade e dizendo que é isso que o rei faz com a quem ele quer honrar. Porque Amã pensava que seria ele o honrado. Mas a verdade é que o rei então disse para ele, não, gostei da sua ideia, faça com Mardoqueu o que você acabou de me dizer, mas não esqueça de nenhum detalhe. Amã, contrariadíssimo, humilhado, faz aquilo com Mardoqueu, mas ele ainda acha que haverá o banquete, ele ainda acha que está no controle da situação. Mas esse banquete, esse segundo banquete, é o momento que Esther revela a trama de Amã. E ela pede ao rei, por favor, rei, o meu pedido é que você poupe a minha vida e a vida do meu povo, que foi entregue, foi vendido para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei fica indignado. Quem faria isso com você? Quem faria isso? Como assim? E ela então explica que Amã era o inimigo do seu povo. Revela que ela era judia e que ele tinha tramado tudo aquilo para matar o seu povo. Para resumir a história, Amã é punido, ele é morto na própria forca que ele havia construído para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu assume o seu lugar, recebe o anel do rei. O rei emite um outro decreto permitindo que o povo judeu se defenda no dia em que estava determinado que eles seriam atacados e seriam aniquilados. O rei emite então um novo decreto dizendo que eles poderiam, um decreto que na verdade é emitido por Mardoqueu, usando a autoridade do rei, dizendo que o povo poderia se juntar, poderia se organizar, poderia se defender, porque a lei dos persas não permitia que um decreto real fosse revogado. Então eles emitem um outro decreto permitindo ao povo judeu que se defenda, inclusive que tomasse os despojos dessa guerra, se fosse o caso, mas o povo não toma os despojos porque não era esse o objetivo, eles só queriam sobreviver. O povo se defende, o povo é vitorioso, Mardoqueu assume o lugar de mais importância, abaixo apenas do rei. E todo o povo, em todas as províncias, não só sobrevivem, como eles se livram de todos os inimigos que queriam exterminá-los. E Mardoqueu acaba sendo grande, influente, poderoso, inclusive sobre todos os governadores das províncias, por causa da sua proximidade com o rei Xerxes. Mardoqueu no cargo mais alto, Esther a rainha, e o Senhor no controle da história, no controle da vida do seu povo, ainda que esse povo não estivesse ali na terra de Jerusalém. Um Deus invisível, com um nome talvez não explicitamente mencionado, mas que jamais perde o controle. E como essa história deve nos inspirar? Eu sei que talvez você passe a sua vida tocando seus negócios, cuidando do seu trabalho, seguindo a sua rotina, o seu cotidiano, e muitas vezes enquanto nós estamos envolvidos com as coisas materiais, rotineiras da vida, talvez nos esqueçamos da presença constante e da orientação e do cuidado constante de Deus. Mas não é porque você não tem dito o nome de Deus, não é porque o nome dele talvez não esteja explícito em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que ele não esteja em todo lugar, que ele não cuide de você em todo tempo e que ele não esteja no controle da humanidade em todo tempo. Sigamos aprendendo do Senhor e nunca nos esqueçamos que, ainda que não esteja visível aos nossos olhos, o Senhor certamente sempre está cuidando de nós e nós nunca saímos dos seus olhares. Que Deus nos guarde, que Ele guarde você, a sua família. Vamos juntos aprendendo da palavra de Deus, confiando nesse Deus que cuida de nós em todo tempo. E você já sabe, amanhã nós temos mais reflexão e a gente se encontra aqui. Quero te lembrar que amanhã começamos um novo ciclo de leitura. Nós estávamos lendo os livros históricos do Antigo Testamento. E agora nós vamos pular para o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Então, a gente faz uma pausa agora no Antigo Testamento, terminando aqui no livro de Esther. Vamos saltar para o livro de Atos e acompanhar mais um desenvolver histórico agora no Novo Testamento. O cronograma da leitura de Atos vem daqui a pouquinho para que você possa salvar e seguir com a gente nos próximos 11 dias fazendo essa leitura. Deus te abençoe, vamos juntos!